Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu vou ser rápido aqui, objetivo. Em Miqueias 3:11, eu preciso que você dobre a sua atenção nesse versículo. Miqueias 3:11, olha o que está escrito: os seus líderes julgam sobre o suborno, os seus sacerdotes ensinam visando lucro, e os profetas adivinham em troca de dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está conosco, nenhuma desgraça nos acontecerá. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. Irmãos, olha que palavra tremenda. Percebe que Deus tomou a boca de Miqueias? E Deus falou assim, em Miqueias 3:11. Isso aqui, irmãos, é uma advertência acerca dos falsos profetas e dos líderes que ensinavam, visando isso aqui, ó. Só que olha o que Deus vai falar em Miqueias 3:11. Os seus líderes ensinam debaixo de suborno, e os seus profetas ensinam visando lucro, e os profetas adivinham visando dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor conosco? Segura isso aqui. Olha o que Deus falou. Os profetas adivinham visando o dinheiro. Aí você vê hoje em dia aqui, as pessoas falam assim: eu mando o Pix que eu vou entregar a revelação. Aqui está a chave do meu Pix, é só você depositar o dinheiro que eu vou entregar a revelação para você. Filho, aprenda uma coisa. Olha o que está escrito em Miqueias 3:11. Os profetas adivinham visando dinheiro. Aí você acredita em pessoas que falam assim para você: manda o Pix que eu vou entregar a revelação. Filho, aqui em Miqueias 3:11 está escrito que é espírito de adivinhação. E você acredita nisso ainda? O que tem de gente sendo enganada? Jesus falou: no final dos tempos, muitos falsos profetas vão se levantar. Filho, aprenda uma coisa aqui. Olha que tremendo esse versículo. Os profetas adivinham visando o dinheiro. É o que está acontecendo hoje, irmão. As pessoas estão entregando a revelação, dizem de Deus, mas na verdade não é o espírito de adivinhação. Filho, o que está atuando no nosso meio hoje é mais espírito de adivinhação, filho. Você quer ver uma coisa? Você lembra lá de Atos? A Bíblia diz que uma jovem era usada pelo espírito de adivinhação, e ela falou assim para Paulo e para Silas: aí está o homem de Deus que anuncia o caminho da salvação. A Bíblia diz que Paulo ficou incomodado com aquilo. Depois de muito tempo, Paulo falou assim: sai dela em nome de Jesus. A Bíblia diz que o espírito de adivinhação saiu daquela jovem e acabou o lucro. Então percebe, ela estava revelando através da vida de Paulo, sendo usada pelo espírito de adivinhação. Não era o Espírito Santo ali, filho, era o espírito de adivinhação na vida daquela jovem, e ela estava revelando acerca da vida de Paulo. Nem toda revelação que você ouve vem de Deus. Eita glória, o diabo também revela, filho. Você quer ver uma coisa? Eita glória, vou falar, Jesus. Você quer ver como o diabo também revela? Você lembra que a Bíblia diz em 2 Crônicas, a Bíblia diz que Acabe vai fazer uma aliança com Josafá, e ele vai chamar Josafá para a guerra. Só que Josafá vai falar assim: vamos consultar o Senhor. Aí Acabe fala assim: tem aqui os profetas de Baal. Olha que tremendo. Tem aqui meus profetas, chama eles. Quando os profetas vieram, Acabe perguntou assim: devemos ir à guerra ou não? A Bíblia diz que os 400 profetas falaram assim: vai, porque assim diz o Senhor, você vai ter vitória. Josafá olhou e falou assim: peraí, não tem um profeta de Deus aqui? Josafá sabia que aqueles profetas não eram de Deus. Josafá tinha discernimento, filho. Agora segura. Aí Acabe falou assim: tem um, mas eu odeio. Quem é? Micaías. Mandaram chamar Micaías. Quando Micaías chegou, você vai ver, irmão, você é rápido. Perguntaram assim para Micaías: Micaías, devemos ir à guerra ou não? Micaías falou assim: o Senhor me mostrou. Olha que tremendo. Eu estava na prisão e o Senhor me mostrou. Eu vi o Senhor sentado no trono. E o Senhor perguntou: como farei com que Acabe vá para a guerra? Cada um dizia uma coisa, até que surgiu o espírito de enganação e falou para o Senhor: eu farei. E o Senhor perguntou: como? O espírito respondeu: eu sairei e colocarei um espírito de mentira na boca desses 400 profetas. Então segura. Quando Micaías veio, Micaías falou assim: esses profetas aí que tá com Acabe, falando que vai ter vitória na guerra, é tudo profeta mentiroso, porque Deus me revelou que o espírito de mentira está na boca deles. Eita glória. Então percebe, filho, aqueles 400 profetas que falaram que ia ter vitória, era tudo mentira, filho. Era espírito de enganação. Micaías revelou isso, porque Deus sempre levanta o verdadeiro para revelar falso. Só que segura isso aqui. Eita glória. Aleluia a Deus. Só que segura isso. Oh glória a Deus. Aleluia. Só que uma coisa que eu acho interessante, segura. Presta atenção.
Quando Micaías falou assim, o Senhor me disse que Acabe vai morrer na guerra. Acabe falou assim, prenda ele até que eu volte. Micaías falou assim, todo mundo aqui escute, se ele voltar com vida, não foi o Senhor que falou, porque o Senhor me falou que ele vai morrer na guerra. Agora segura, a Bíblia diz que Acabe foi para a guerra depois que ele viu essa profecia. Acabe não voltou. Agora segura, os 400 profetas falaram que Acabe ia ter vitória. Micaías falou que Acabe ia ter derrota. E o que foi que se cumpriu? A palavra de Micaías. Então Micaías foi um profeta enviado pelo Senhor. Então percebe que aqueles profetas eram tudo mentiroso. Falou que Acabe ia ter vitória e não teve vitória. Acabe teve morte na guerra. Oh glória. Então percebe, filho, a Bíblia diz em Jeremias 28:9, o profeta, ele é reconhecido como profeta quando apenas sua palavra se cumprir. A maior prova é que é Deus falando, é quando se cumpre, rapaz. Eita glória. Então percebe, quando Micaías falou, Acabe não voltou, Acabe morreu na guerra, como Micaías falou. Aqueles profetas falaram que Acabe ia ter vitória, tiveram morte. Então percebe, filho, Acabe teve morte, Acabe não teve vitória. Então percebe que aqueles 400 profetas que falaram que ia ter vitória, na verdade era tudo mentira. Acabe morreu. Micaías foi o único verdadeiro do Senhor, porque como a Bíblia diz, o profeta ele é reconhecido como profeta quando apenas sua palavra se cumprir. E foi a palavra de Micaías que se cumpriu. Então percebe, filho. Eita glória. Eita, então perceba um detalhe. Aqueles 400 profetas que falaram que Acabe ia ter vitória, era tudo espírito de mentira. Como a Bíblia diz em Timóteo, no final dos tempos, vão rejeitar a verdade, vão se apegar a espíritos enganadores. A Bíblia já está avisando, filho, que no final dos tempos vai ter espírito para enganar. Que espírito é esse? Satanás, filho. Eita glória. Você acha que o diabo também não entrega a revelação? Claro que ele entrega, através de espírito de adivinhação. Ai de você, eita Jesus. Filho, por isso que a Bíblia manda você buscar discernimento de espírito. O Espírito Santo, ele dá esse dom para você discernir se esse espírito vem de Deus ou se vem do diabo. Ei, filho, você tem que entender, filho. Busca discernimento, filho. O que tem de gente aí entregando revelação sem Deus falar? Olha o que está escrito em Miqueias 3:11. Os profetas adivinham, visando dinheiro. Então percebe, filho. Tem profetas aí hoje falando assim, ó. Manda o Pix para mim que eu vou entregar a revelação. E você acredita nisso. Eita Jesus. Lê a Bíblia, filho, para você não ser enganado. A palavra de Deus, ó, ela que nos ensina. Jesus vai dizer em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso aqui que te liberta, ó. É a palavra. Não existe revelação maior do que a palavra de Deus, rapaz. Lê a Bíblia, pelo amor de Deus, para você não ser enganado, para você não cair nesses mentirosos, nesses mercenários da fé. O que tem de pessoas falando, não, entrega aqui, ó. Põe o Pix aqui que eu vou entregar a revelação e você acredita. Olha o que está escrito em Miqueias 3:11. Os profetas adivinham visando lucro. Estão adivinhando, visando isso aqui, o dinheiro. É espírito de adivinhação, visando lucro. Só você lê Atos, você vai ver que uma jovem estava adivinhando acerca da vida de Paulo. Paulo repreendeu aquele demônio, acabou o lucro. E Paulo foi preso. Por que Paulo foi preso? Porque Paulo expulsou o demônio daquela jovem. Era o demônio com o espírito de adivinhação daquela menina, usando aquela menina. Paulo teve discernimento. Paulo falou, sai dela em nome de Jesus. O demônio saiu. E Paulo foi parar numa prisão. Paulo foi preso porque acabou o lucro. Você está entendendo, filho? Micaías também estava preso. Então percebe, filho. O que mais está em evidência são os falsos. Os verdadeiros de Deus querem aprisionar. Eita Jesus. Pode perceber, quando Paulo mexeu com aquele demônio, ele expulsou, Paulo foi preso, junto com Silas. Olha que tremendo, filho. Para de acreditar em mentiras. Tem profetas aí você vê pro camarada, coloca aqui, ó. Entrega a revelação. Eu vejo muito isso aqui no TikTok, eu vejo muito isso aqui. Coloca aqui a chave do Pix, eu vou entregar a revelação pra você. Aí você, tonto, acredita nisso, coloca lá a chave do Pix. O camarada fala algumas coisinhas ali, você já se ilude. E acredita naquilo, filho. A maior prova que é Deus falando com você é quando se cumpre o que você ouve. É só você ler Bíblia, pelo amor de Deus, irmão. A Bíblia diz, o meu povo morre por falta de conhecimento. O que Deus falou na boca de Oséias? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Jesus vai dizer, o meu povo perece por falta de conhecimento, nem de conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus falou, meu povo está morrendo porque não conhece a palavra. Oh glória, aleluia. Pare de acreditar em mentira, pelo amor de Deus, irmão. Você não está vendo que essas pessoas estão usando o nome do Senhor para lucrar? E não é Deus falando. Só você ler Jeremias 14:14. Olha o que Deus falou para Jeremias. Jeremias, vai vir profetas falando em meu nome. Eu nunca nem falei, nunca nem enviei. Eles estão falando falsas visões. Estão entregando coisas aos seus íntimos. Eu nunca nem falei, Jeremias. Em Mateus 7:22, Jesus vai dizer,
Muitos vão dizer: em meu nome profetizei, em teu nome, Senhor, expulsei demônios, em teu nome fiz milagre. O Senhor vai dizer claramente: apartai-vos de mim, que eu não te conheço, vós que praticais a iniquidade. Então percebe que Deus falou: tem pessoas que vão expulsar no meu nome, vai falar de mim, mas eu não sei quem é. O próprio Jesus falou isso, filho. Então percebe? Uma coisa é você usar o nome de Deus, outra coisa é Deus te usar. Tem gente usando o nome de Deus, mas Deus não está usando ele. Eita glória! Eu vou falar, Jesus. Existe uma diferença total, filho, entre Deus te usar e você usar o nome dele. Tem muita gente usando o nome de Deus, Deus não está usando. Você quer ver uma coisa? Aqueles 400 profetas, o que eles falaram para Acabe? Vai, Acabe, que assim diz o Senhor, você vai ter vitória. Aí Micaías falou: é profeta mentiroso, Deus me revelou que é espírito de mentira. Então percebe que é o espírito de mentira usando o nome de Deus. Porque, filho, falar de Deus até o diabo fala, sabia disso? Vou te provar na Bíblia que o diabo também usa o nome de Deus. Você lembra que a serpente falou para Eva: Eva, come, porque Deus sabe. Olha o que o diabo falou, irmão. Porque Deus sabe, Eva, que no dia que você comer, você será conhecedora do bem e do mal como Deus, usando o nome de Deus. Lá em Marcos 5, também aquela legião vai falar para Jesus: peço por Deus que não me atormente. Olha que tremendo, a legião de demônios falando do nome de Deus também. Filho, quando o diabo quer enganar, ele até usa o nome de Deus para enganar, filho. Eita glória. O que a Bíblia diz de Apocalipse? Olha o que está escrito em Apocalipse, ó. O diabo desceu, a serpente chamada diabo Satanás, que engana todo mundo. Filho, ele veio para enganar, ele veio para se torcer, filho. E você que não lê Bíblia, acredita em qualquer coisa, come qualquer coisa, lê a Bíblia, pelo amor de Deus. Oh glória, a maior revelação que existe é a palavra de Deus, filho. Nada substitui isso. O que eu estou te falando é Bíblia. Tudo que eu estou te falando é Bíblia, filho. Você crê em profecia? Claro que eu acredito. Só que a maior prova, filho, é que a profecia vem de Deus é quando se cumpre. E não quando a pessoa fala assim: oh, Deus está mandando dizer. Não é isso. Lê Jeremias 28:9, pode conferir. Onde está escrito: o profeta, ele será reconhecido como profeta quando apenas sua palavra se cumprir. A maior prova que Deus falando é quando se cumpre. O seu problema é que você está se apegando a espírito de mentira. Tem muito isso no nosso meio, filho. Tem muito isso. Lê a Bíblia para você não ser enganado, filho. Lê a Bíblia. Você quer ver uma coisa? Vou te fazer uma pergunta: quem lê Bíblia sabe. A Bíblia fala, filho, que o diabo, quando ele desceu, ele levou 1/3 dos anjos com ele. Está em Apocalipse. Agora percebe, ele conseguiu persuadir 1/3 dos anjos. Ele conseguiu levar com ele. Enquanto mais pessoas que não lê Bíblia. Se você não lê Bíblia, filho, você vai ser enganado. Então percebe que aqui em Miqueias 3:11, os líderes estavam ensinando, visando dinheiro. Os profetas estavam ensinando, visando dinheiro também. E ainda dizia: o Senhor está conosco. E ainda falava que era Deus, irmão. E sendo, olha o que Deus falou, está escrito: eles adivinham visando lucro e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: é Deus que está revelando. E sendo que era o espírito de adivinhação. Nem toda revelação vem de Deus. Eita glória. Filho, pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Acredita na palavra. A maior revelação é a palavra de Deus, irmão. Só que não tem jeito de você falar para esse povo e o povo é cego. Como Paulo disse: o Deus dessa era cegou o entendimento desse povo. Sabe o que Paulo está dizendo? O Deus dessa era está com D minúsculo, simbolizando o diabo. Cegou o entendimento desse povo. Como o apóstolo Paulo falou. Filho, tem gente que é cego. Por mais que você prega para ele alerta, a pessoa ainda acredita. Aí você vê pessoas falando: ó, coloca o Pix aqui para mim que eu vou entregar a revelação para você. Como está escrito em Miqueias 3:11, os profetas adivinham visando dinheiro. Filho, Jesus falou: de graça recebeste, de graça dai-vos. É de graça, filho. Você não tem que fazer nada visando dinheiro. Se você quiser dinheiro, vai trabalhar. Eita glória. Aí você fala: eu vivo da obra. Filho, eu também prego a palavra e eu trabalho também. Eu prego no serviço, eu prego na rua, eu prego na minha casa. Onde eu passo eu prego a palavra, e mesmo assim eu trabalho. Filho, aprenda uma coisa: o que Deus falou? Quando Deus formou o homem do pó da terra, Deus falou assim: Adão, você vai comer do suor. Você vai tirar o sustento, Adão, do suor do seu trabalho, Adão. Deus sabe o que Deus está falando, Adão? Agora você vai, a terra, para você poder se alimentar, vai ter que trabalhar, Adão. Vai ter que suar a camisa. Quer dinheiro? Vai trabalhar, filho. Para de usar o nome de Deus, irmão, para poder arrancar dinheiro dos outros. Ai de você que faz isso. Ai de você que faz isso. Eu vou falar, Jesus. Ai de você. Eita glória. Aleluia. Eu vou falar. Ai de você. A Bíblia diz que todos nós há de prestar conta diante do tribunal de Cristo. O juízo vai chegar, filho. Cada um vai dar conta de si diante do Senhor. E no juízo muitos vão dizer, como Jesus falou em Mateus 7:22, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu fiz milagre. O Senhor vai dizer claramente:
apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, que eu nunca te conheci. Olha o que Jesus vai falar, eu nunca te conheci. Você falou de mim, você usou meu nome, você expulsou, mas quem é você? Eu não sei quem é você. Você tem noção, filho? Que é que você falar de Deus, expulsando o nome dele, naquele dia ele fala, quem é você? Eu não sei quem é você. Você pratica iniquidade, pratica maldade, eu não sei quem é você. Deus não conhece, filho, quem pratica maldade. Por isso que ele vai falar, vamos falar dele, vamos expulsar. Só que ele vai falar, não sei quem é você por causa da maldade. Filho, você tem noção do que é isso? Muitos, no dia do juízo, vão dizer isso pra ele. No dia do acerto de contas, juízo. E ninguém escapa disso. Acredita quem quiser, filho, é Bíblia. Eu acredito nisso aqui, ó. Isso aqui eu acredito, a palavra. Nisso aqui eu acredito. Isso aqui é Bíblia, filho. Aprenda uma coisa, filho. Para de acreditar em mentiras. E olha o que Deus falou. Presta atenção nesse versículo. Os líderes ensinam visando o dinheiro, né? Os profetas adivinham visando o dinheiro e se apoiam no Senhor. Aí o que eles vão falar? O Senhor está conosco. Nenhum mal nos acontecerá. Então percebe que eles profetizavam e falavam assim, nenhum mal vai nos acontecer. Só olha o que Deus disse no 12. Por isso, por causa de vocês, Jerusalém se tornará num monte de entulhos. Então peraí, como que eles estão falando que nenhum mal vai acontecer? Se no versículo número 12 Deus falou, Jerusalém vai ser destruída. Então percebe que eles falavam, nenhum mal vai acontecer. Só que Deus falou no 12, Jerusalém vai ser destruída. Então percebe que os profetas estavam falando que Deus não estava mandando. Eles falavam assim, ó, nenhum mal vai acontecer. Nenhum mal vai nos acontecer. Olha o que está escrito no 11. Só que no 12 Deus falou assim, Jerusalém será destruída. Então percebe, filho, eles estavam falando que nenhum mal ia suceder. Só que no 12 Deus falou, Jerusalém vai ser destruída. E assim sucedeu. Jerusalém foi destruída. Então percebe que aqueles profetas estavam mentindo, falando que não ia acontecer nada de ruim, sendo que ia acontecer. Tem muita gente falando o que Deus não está mandando. Tem muita gente, filho. Tem muita gente brincando com o nome de Deus. Tem muita gente brincando, filho. Aí você vê hoje em dia a palhaçada que tá. Só que calma, calma. Uma hora cada um de nós vai dar conta. A Bíblia diz, não se deixe enganar. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Fica com essa palavra em nome de Jesus, reflita nisso.